Muitos nos perguntam sobre o profeta do século 21, aonde é que a Bíblia cita, sobre ele, já que nós falamos e cremos que nos nossos dias há um profeta, mensageiro, que Deus enviou para trazer uma mensagem para preparar a sua igreja para o arrebatamento. E eles nos perguntam aonde é que está escrito na Bíblia Sagrada. Olha, eu quero só dar um exemplo para você, que você crê em João Batista como um profeta enviado por Deus. Mas se não existisse o Novo Testamento e você lesse o Antigo Testamento, você não encontraria o nome de João Batista. Você encontraria citações falando de um profeta que viria introduzir o Messias, mas não estava escrito o nome João Batista lá no Antigo Testamento. Mas ele foi escrito já no Novo Testamento, quando você começa a ler no livro de São Mateus. Mas no capítulo 40 de Isaías, no capítulo 3 de Malaquias, você vai encontrar falando sobre este mensageiro que foi profetizado para preparar o caminho do Senhor. O profeta desta era, irmãos, ele aparece sim na Bíblia. Você não vai encontrar o nome dele na Bíblia, mas você vai ver a Bíblia falando sobre ele, profetizando sobre ele. Nós vemos já no livro de Gênesis, no capítulo 15, no verso 2, um quadro bastante claro que fala sobre esse mensageiro. É quando Abraão manda o mordomo da sua casa, Eliezer, ir buscar uma noiva. O papel deste mensageiro, ele veio preparar uma noiva para o casamento. Então lá, quando você lê no capítulo 15 de Gênesis, você vai encontrar um mensageiro tendo um papel tremendo, que é ir buscar uma noiva para o filho de Abraão, Isaque. Abraão, irmãos, naquele quadro, ele está representando Deus. Isaque está representando Cristo. E aquele mordomo, ele está representando um mensageiro. Você veja que quando Deus, ele chama Abraão e pede a Isaque, o seu filho, em um sacrifício lá no monte, você veja que você vê um quadro ali, irmãos, tipificando Deus e Jesus e o Calvário. Porque quando Deus chama Abraão, a Bíblia diz que no pé do monte, Abraão pega a lenha, coloca sobre os ombros de Isaque, o seu filho, e ele sobe ali no monte. Então você vai recordando quem é que colocou o lenho sobre as suas costas e subiu o monte. E ali é um quadro claro, Abraão representando Deus, Isaque representando Cristo, aquele madeiro, aquela lenha, na verdade, representando a cruz, e aquele sacrifício, aliás, aquele altar representando ali, sabe, irmãos, o holocausto, o cordeiro sendo imolado. Então você vê esses quadros no Antigo Testamento e a Bíblia chama de sombra. Se existe uma sombra, é porque existe o real daquela sombra. Se você vê a sombra de uma mão, é porque você sabe que em algum lugar existe uma mão verdadeira, porque existe uma sombra ali para ela. Outra passagem bastante clara que nós podemos encontrar é lá no livro de Malaquias, no capítulo de número 4, no verso 5, a palavra nos diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Deus está aqui profetizando sobre este mensageiro, que ele viria antes do grande e terrível dia do Senhor. E você sabe que o terrível e grande dia do Senhor é o arrebatamento e depois a grande tribulação. Porque você sabe que no arrebatamento, enquanto uns se alegrarão, enquanto uns
terão seus corpos transformados, outros irão ficar na grande tribulação. Mas Deus está aqui prometendo que antes deste dia, Deus enviaria um profeta com o mesmo espírito de Elias. Se lembra que Elias, ele não morreu, que Elias, ele foi trasladado. Agora, por que você acha que Deus enviaria um profeta antes do grande dia e terrível do Senhor? Porque a igreja, irmãos, necessitaria. Se você olhar com os olhos de revelação, você entende que a igreja do Senhor, nos dias que estamos vivendo, ela carece de uma revelação. Ela carece de um mensageiro, de um profeta. Você lembra que todas as vezes que o povo de Deus ele foi escravo, todas as vezes que o povo de Deus estava sob o jugo de uma nação, Deus enviou um profeta. Ou seja, um profeta, ele nunca vem quando as coisas estão boas, mas quando tudo está ruim. E os dias que estamos vivendo são os dias de trevas, dias de dificuldades. A igreja do Senhor, ela precisa de um profeta para que possa clarear, para trazer de volta, à igreja a palavra original. A palavra lá do dia de Atos dos Apóstolos, do Pentecostes. Porque quem vai para o celeiro não é a palha. Quem vai para o celeiro é o grão. A igreja teria que estar como um grão, preparada para ir para o celeiro. E os dias que nós estamos vivendo hoje, a igreja do Senhor, ela necessita de um profeta. Sempre foi assim. Então aqui você consegue enxergar, irmãos. Olhe atentamente, leia e releia o verso 5 e 6. Você vai encontrar que Deus tem um mensageiro para os nossos dias. Muitos, nesse verso, diz que é João Batista. João Batista, ele não veio antes do grande e terrível dia do Senhor, mas ele veio para preparar o caminho do Senhor. Esse foi o papel de João Batista. Ele veio introduzir o Cristo, mas a palavra de Deus nos aponta que depois de João Batista ainda viria um profeta, na virtude de Elias, o espírito de Elias, para preparar a igreja para o casamento. Onde é que você vê isso, irmãos? Lá no livro de Mateus, no capítulo de número 17, a partir do verso de número 10, você consegue enxergar uma passagem bastante clara falando sobre este mensageiro. Que maravilha, né, irmãos? Você está podendo ouvir esta palavra, que muitas das vezes você não ouve na sua denominação. Veja, a cegueira espiritual, os dias que estamos vivendo. Mas há um povo na terra, irmãos, que tem revelação. Esse povo pertence à igreja do Senhor. Por quê? Olha, verso 10 diz, do capítulo 17 de Mateus: mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Olha que interessante. Você lembra desse quadro? Os apóstolos estavam no monte e Jesus se transfigura. Quem aparece? Moisés e Elias. Quando eles aparecem, os discípulos, eles lembram da profecia que dizia assim: mas os discípulos interrogaram, por que dizem, pois, os estudiosos da Torá naquele tempo, ser necessário que Elias venha primeiro? Então, isso é interessante porque eles lembram dessa profecia. Eles viram Elias, eles lembram de Malaquias, no capítulo 4, verso 5, dizendo que Elias venha primeiro. Primeiro que o quê? Primeiro que o grande e terrível dia do Senhor, que é o arrebatamento e, consequentemente, a grande tribulação. O verso 11 diz assim: então Jesus respondeu: de fato, olha, preste atenção, Elias virá e restaurará todas as coisas. Aqui ficou bastante claro. Esse Elias de Malaquias 4, 5 e 6, de Gênesis, no capítulo de número 15, a partir do verso 2, ele tem um papel: restaurar todas as coisas. Eu pergunto para você que lê a Bíblia:
O que foi que João Batista restaurou, se de fato aqui está falando dele? Ele está dizendo que o Elias de Malaquias, ele viria restaurar. Restaurar é alguma coisa que estava quebrada. Olhe a confusão que você está vendo na igreja que disse do Senhor. Olha só, cada um caminha para um lugar, uns crê no sábado, outros batizam nos títulos, outros batizam no nome, uns têm lava-pé, outros não têm. É aquela confusão religiosa. E a palavra diz que este profeta viria restaurar. Você lembra do profeta Elias lá no monte, quando ele vai ter aquela disputa com os profetas de Baal? Ele restaurou o que estava quebrado, o altar do Senhor. Ou seja, a igreja do Senhor, ela estava quebrada, ela estava sem luz, mas um profeta veio trazer de volta a palavra original, aos dias apostólicos. Ou seja, a sua igreja que você congrega, ela tem aparência com a igreja primitiva? E aonde? Me diga. Como é que você batiza? Como é que você ceia? Como é que você crê em Deus? Como uma trindade? Você sabia que trindade ela veio do fundo do inferno? Você sabia que não existe na Bíblia trindade? Você sabia que não existe na Bíblia batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo? Você sabia que não existe uma ceia sem pão asmo, sem fermento? Aliás, uma ceia com pão fermentado, uma ceia com suco de uva e pão de padaria? Isso não existe. Você sabia que não existe 2 casamentos? Você sabia que a mulher não pode cortar os cabelos? Você sabia que a mulher não pode ser pregadora? Essas coisas, irmãos, o profeta veio restaurar. Porque na igreja primitiva era assim. Presta atenção na ceia. Presta atenção no batismo. Presta atenção quando Paulo fala sobre casamento. Presta atenção quando ele fala que as mulheres não podem cortar os seus cabelos. Presta atenção que quando Paulo fala que as mulheres não devem ser pregadoras. Isto foi o que o profeta de Deus veio trazer. Presta atenção quando a palavra de Deus diz que o pecado original nunca foi comer uma fruta, mas foi sexo. Você já prestou atenção na Bíblia? Isso foi o que o profeta veio trazer. E as denominações não enxergam isso. Ou seja, nós precisamos de um profeta. Eu quero aqui mais uma vez ler para você no verso 11. Então, Jesus respondeu: de fato, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Ou seja, a palavra aqui ela está no futuro. Elias virá, apontando para um mensageiro que viria restaurar as coisas que estavam quebradas, ou seja, preparar uma noiva para o casamento. Vou ler no verso 12. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. De fato, Elias já veio. Veio Elias o tisbita, veio Elias o Eliseu, porque a Bíblia diz que o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. Veio João Batista também, no espírito e virtude de Elias. E este Elias agora, sabe, que do século 21 que eu estou citando, a Bíblia diz que ele já veio. E depois você ainda vai ver outro Elias em Apocalipse, no capítulo 11. Que maravilha, né? A palavra do Senhor, como é revelada. Mas ele diz que Elias já veio e eles não reconheceram. Ou seja, não é diferente também, quando eu estou citando para você aqui, este Elias do século 21. Muitos não reconhecem, muitos não reconheceram. Agora eu quero dizer para vocês que um pouco de irmãos, de pessoas, reconheceram esse Elias e viram ele. Nem todos podem enxergar, porque precisa de revelação. Então eu quero que você, irmãos, olhe essas passagens, sabe, com olhos de águia e veja de quem está falando. Agora veja, aqui no livro de Mateus, também no capítulo 25, a palavra de Deus fala sobre as 10 virgens. E você vai ver algo também interessante aqui, que vai falar sobre um mensageiro aqui no meio, né, desta passagem.
dessa história que fala sobre as 10 virgens, talvez você não percebeu. Mas veja o que diz aqui, olha. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Está falando de casamento. Lembra que lá no livro de Gênesis 15, você lembra que haveria um casamento para acontecer e teve um mensageiro no meio? Agora, verso 2. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo, o Espírito Santo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram o azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e dormiram. Mas, olha aqui, olha, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Olha, irmãos, à meia-noite, numa hora bem que todos estão dormindo. Mas você está vendo aqui, irmãos, enquanto muitos estavam dormindo, 5 estavam acordadas. 5 tinham azeite, o Espírito Santo estava esperando este noivo. Mas você veja que tem uma voz à meia-noite. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. De quem foi esse grito que você acha? De um mensageiro, irmãos. Esta é a verdade. A história aqui está falando de um arrebatamento. Um sobe e outros fica, mas no meio vem um mensageiro. Está dizendo aí, Verso 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Ou seja, esse grito que veio preparar aquela igreja para o casamento. E diz a Bíblia que aquelas virgens, prudentes, elas entraram para o casamento. Eu posso estar lendo mais alguma coisa aqui sobre este mensageiro no livro de Apocalipse, lá no capítulo 10, verso 7, diz assim a palavra do Senhor: mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Olha aqui, a palavra de Deus falando sobre um mensageiro. As 7 igrejas da Ásia tinham 7 anjos. Anjos são mensageiros. Não está falando ali de anjos celestiais, de asas, como alguns podem pensar. Mas está falando de homens. Ele diz que nos dias, não é no dia ou um dia, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta. Tocar a trombeta, irmãos, o que é tocar? O que representava a trombeta? A trombeta, ela tinha vários significados quando tocava para Israel, mas todos eles era uma preparação. E essa trombeta, ela está se referindo a uma palavra, uma pregação. Ele diz que cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou seus servos profetas. Então ele está dizendo que na 7ª era da igreja, na era de Laodiceia, viria um mensageiro tocando uma trombeta para preparar o povo para sair dessa terra. Quando você lê no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no capítulo 5, você vai ver que o arrebatamento, ele diz, ante a última trombeta. Não um instrumento musical, irmãos, mas uma mensagem. Eu peço que Deus te abençoe e que você venha sem nenhuma paixão, sem nenhuma defesa às denominações, mas olhando para a palavra de Deus, você analise e faça uma cariação disso que eu citei aqui. Que Deus te abençoe. Amém.